E a criançada aí já está indo para a escola? Você pai, você mamãe, ou você que é responsável por uma criança, muitas das vezes, quando a criança começa a apresentar uma queda no rendimento da escola, tem dificuldade também de concentração, ou até mudanças de comportamento na sala de aula, a primeira suspeita costuma ser em torno do neurodesenvolvimento, por exemplo, não é? Mas o que nem todo mundo sabe é que problema de visão não diagnosticado pode trazer também estas dificuldades. Segundo as informações do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, os erros refrativos não corrigidos, como miopia, astigmatismo e hipermetropia, são as principais causas de deficiência visual entre crianças brasileiras. A baixa acuidade visual afeta um percentual de 5,5% das crianças em idade escolar e em 80% dos casos, o uso de óculos já resolve o problema. Então é importante você ficar atento agora a essa entrevista que eu tenho agora, para você entender como que os problemas de visão podem impactar o desempenho escolar e até serem confundidos como TDAH e dificuldades de armazenagem. Eu converso agora com o Dr. Cláudio, que já está comigo, Dr. Cláudio Vieira, para trazer esses esclarecimentos, orientar os pais, orientar as mães de um assunto extremamente importante, né, Dr. Cláudio? Bom dia. Sim, bom dia. É extremamente importante. Hoje, o déficit educacional é muito grande quando a criança apresenta uma dificuldade visual, além da dificuldade auditiva. Isso atrapalha muito o desenvolvimento da criança. Ô, doutor, mas quando a criança, por exemplo, ela apresenta notas baixas, mau comportamento, por que é importante investigar também a visão? Porque a visão acaba atrapalhando ali na hora de observar o caderno, observar a lousa, ver o que a professora ou o professor estão explicando, não é mesmo? Normalmente, os pais relatam que a criança passa a ter um déficit na escola, ou seja, o rendimento dele é ruim, ele passa a ter notas baixas e isso começa a atrapalhar. Nós sabemos que a criança, quando ela nasce, ela deve fazer o teste do olhinho. Quando ela entra no período escolar, independente de ser no pré ou na primeira série, ela deve passar por uma avaliação oftalmológica e no otorrino também. Consequentemente, verificando essa dificuldade visual, a miopia, a hipermetropia ou astigmatismo, você ajuda a criança, ela usando óculos ou descobrindo o problema dela, porque ela pode ter um ceratocone em desenvolvimento, ela pode ter um estrabismo em desenvolvimento, isso atrapalha a visão. Você tratando, coordenando isso com óculos, o rendimento dela volta novamente e ela começa a evoluir na escola. Doutor, quais são os principais erros refrativos na infância e como eles afetam o dia a dia escolar na prática? Para, de repente, a mãe ou o pai, quem está nos acompanhando agora, já fica observando, opa, meu filho está apresentando tal sintoma. A criança em casa, você percebe que ela está muito próxima da TV, ou ela está muito próxima do caderno, da revista ou dos brinquedos, ou você pede para ela olhar alguma coisa, ela não responde. Às vezes os pais estão andando com as crianças no carro e falam, olha aquela placa, a criança não consegue ver a placa, tem dificuldade. Então você percebe que a criança não consegue fazer aquilo que é normal no dia a dia. Os estudos mostram que até 2050, em média, 65% da população jovem vai apresentar miopia induzida pelo uso do celular, do tablet ou do computador. Então, você percebe a cada dia no consultório o volume tão alto de crianças com óculos. Na escola, o volume tão alto de crianças com óculos. Por quê? Porque, primeiro, que as crianças não tomam muito sol. Então, a esclera que envolve o olho não fica tão rígida. O olho estica, ela fica míope. Ela aperta muito o olho. As crianças hoje ficam muito em ambientes escuros. Eles estão na sala assistindo televisão, eles estão dentro do quarto usando computador. Antigamente, a criança ficava na rua, tomava sol. Então, consequentemente, não gerava tanta miopia. Hoje, o fato de não tomarem sol, o fato de ficarem muito tempo em ambiente escuro e usar muito a tela, isso desenvolve a miopia, consequentemente abaixa a visão da criança e o rendimento escolar começa a ficar ruim. Doutor, muitas crianças, por exemplo, elas não reclamam que não estão enxergando bem. Por que isso acontece? A maioria das crianças, elas não reclamam porque o dia a dia dela é perto. O adulto, a visão dele, normalmente 70% da nossa visão é para perto. Há 20, 30 anos atrás, o adulto só se preocupava com a visão de longe. A preocupação dele era renovar a carteira de motorista. Hoje, tanto a criança, o jovem, o meia-idade,
ou adulto ou idoso, todos ficam no celular praticamente. Então, eles estão cobrando uma visão de perto. E a criança, ela também, ela se adapta com aquela visão ruim e ela não reclama, ela não se queixa. Ou seja, a TV está na frente dela, ela chega perto. O tablet ela coloca muito perto. Ela acaba se acomodando com aquela visão ruim e não comenta com os pais. Por isso que os pais devem observar. Olha, você está muito próximo da TV, ela se queixa de dor de cabeça, ela reclama que a visão às vezes não está tão boa. Então, são sinais que os pais têm que observar e levar ao oftalmologista. E quais são os sinais indiretos que os pais devem observar em casa que podem também indicar problema de visão? Bom, a proximidade da TV é importante, dor de cabeça, o uso de muito computador e muito celular, a grande maioria vão necessitar de óculos. Hoje eu sempre oriento, entrou no período escolar, tem qualquer queixa, os pais observaram alguma coisa diferente, a criança está muito próxima da TV, muito próximo do computador, você pede para ela olhar alguma coisa distante, ela não consegue ler, já tem que levar para uma avaliação oftalmológica. Doutor, problemas de visão podem realmente ser confundidos com TDAH ou até outros transtornos? Bom, a maioria dos transtornos, eles apresentam alterações visuais. Não significa que todos vão apresentar isso. Eu recebo muitas crianças com diagnóstico de TDAH ou outros diagnósticos para avaliar e muitos precisam de óculos, como também várias crianças não precisam de óculos. Tem que fazer o diagnóstico diferencial, né? Procurar o oftalmologista, procurar o otorrino, controlar com um neuropediatra, para tentar ajudar essa criança a conseguir ter um envolvimento social maior. Pode ser óculos, sim, mas não significa que a criança com TDAH, por exemplo, vai ter que usar óculos necessariamente. Eu sempre falo que hoje o uso do óculos está muito mais relacionado ao uso da tela do que com outras alterações. Doutor, e quando a criança ela não enxerga bem, isso pode gerar um cansaço, até desinteresse pela atividade da escola, não é? Normalmente, os pais, quando trazem as crianças que já estão no período escolar, o pai fala, o rendimento caiu e a criança, tudo aquilo que é interessante para ela, ela procura observar. Então, se você vê uma criança chorando e o pai dá o celular para ele, é como se fosse uma chupeta, eu brinco sempre. A criança para de chorar. Você vê a criança tem que comer, não quer comer, você coloca o tablet na frente dela, ela olha o tablet e começa a se alimentar. Então, isso realmente deixa a criança mais calma, entre aspas, só que atrapalha o resultado visual. Ela passa a ter dificuldade visual por estar usando tanto essa tela. Agora, a criança na escola, quando ela começa a estar no período escolar, ela olha para a lousa, não enxerga, ela vai olhar para quem? Para o amiguinho que está do lado, ela vai olhar se o celular estiver na mão dela. Aquilo que está próximo dela, que ela enxerga, é interessante. O que está distante para ela, não. Então, ela não olha mais para a lousa, ela não tem aquele interesse. Aí o professor começa a colocar a criança na primeira carteira. E aí a mãe vem, doutor, ele já está na primeira carteira e a visão não está tão boa. Isso são um dos sinais que tem que observar. E além da miopia, quais outras condições merecem atenção? Não só a miopia, o astigmatismo e a hipermetropia. Normalmente as crianças com baixa visão, elas podem apresentar o estrabismo. Então os pais começam a perceber que o olho da criança está importando. Normalmente é falta de óculos. Outra coisa, a criança está coçando muito o olho, esfregando muito o olho. Se ela traumatizar esse olho, ela pode evoluir para um ceratocone. Então, tudo que se observar que é diferente, a criança muito próximo da tela, muito próximo do caderno, a criança que tem que ficar mudando de carteira na escola, indo para a primeira fila, a criança que está esfregando muito o olho, coçando muito o olho, tem que ter uma avaliação oftalmológica. E qual é a importância do diagnóstico precoce nesses casos, doutor? Talvez até para corrigir uma futura cegueira, quando chegar numa idade adulta, por exemplo? Os estudos mostram que a criança desenvolve a visão total em média até os 7, 8 anos de idade. Por isso que existe avaliação no período escolar. Antigamente não se fazia isso. Então a criança ia para a escola, não desenvolvia, isso ia passando, ia acontecendo, e ela passando dos 7, 8 anos, você não tem muito como estimular essa visão. Quando você encontra uma criança com um tampão no olho, significa que você está tampando o olho melhor para desenvolver o olho mais fraco.
Quando ela usa nos dois olhos, um dia num olho, um dia no outro, você está estimulando os dois olhos. Então, é importante verificar isso quanto antes para que você possa estimular a visão da criança e ela possa ter uma vida normal. Porque às vezes a gente não se preocupa naquela fase, quando ele chega na fase adulta, que ele vai prestar um concurso principalmente onde ele usa uma arma, ou um concurso que ele tem que dirigir, ou ele vai tirar a carteira de motorista, muitos descobrem nessa fase que não enxerga tão bem de um olho, ou não enxerga tão bem dos dois olhos. É incrível falar isso, mas eu tenho pacientes que chegam aqui com 18 anos e falam, doutor, eu nunca percebi que eu não enxergava bem do olho direito. Ou seja, ele é amblíope, a visão dele não desenvolveu como deveria ter desenvolvido, não foi feito um estímulo na fase de desenvolvimento da visão, que seria até os 7, 8 anos de idade. Doutor, para a gente fechar, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente qual deve ser a frequência que uma criança deve ser acompanhada por um médico oftalmologista? Eu sempre falo assim, a criança nasce e tem que fazer o teste do olhinho. No período escolar, ela tem que procurar um consultório oftalmológico e otorrino também. Na fase adulta, normalmente, há 30 anos para cima, a cada ano, é bom fazer uma consulta. Não que seja obrigatório, mas é bom fazer para verificar a pressão, o fundo do olho. Agora, se o paciente é diabético, o paciente tem glaucoma, tem história familiar de diabetes, tem história familiar de doenças oculares, deve, pelo menos a cada ano, fazer uma avaliação. Se tem uma história familiar de doenças graves, como diabetes, o glaucoma e a degeneração macular relacionada à idade, esse deve passar a cada ano em uma consulta oftalmológica. E as crianças apresentando qualquer alteração no dia a dia dela, em relação à visão, deve também procurar um oftalmologista. Ok, doutor, muito obrigado pela participação aqui com a gente na nossa manhã. Até a próxima, hein? Tchau, tchau. Foi um prazer, até a próxima. Tchau.